amigos, volte-se comigo nesta manhã para a Palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, do capítulo de número 2. Efésios capítulo 2, estes versículos de número 20 a 22 em particular, essas palavras: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Bem, o título desta mensagem nesta manhã é Uma Igreja Ideal, uma Igreja Bíblica. Queridos, um tema bastante apropriado para este domingo de inauguração de nossa igreja. Quais as características de uma igreja ideal? Uma verdadeira igreja bíblica. Esse é o nosso desejo de meditação nesta manhã. Nosso objetivo é considerar e responder esta pergunta. O que é sermos uma igreja? Quais as características de uma verdadeira igreja, de uma igreja ideal? Porque é nessa igreja que nós queremos viver e gastar toda a nossa jornada em amor, em serviço ao nosso Deus. Será que há nas páginas da Bíblia, do Novo Testamento, uma imagem, uma foto, uma marca d'água, um modelo e padrão para a igreja? Bem, a maioria dos crentes em Jesus Cristo tem respondido que sim. É verdade que alguns grupos que representam este estágio inicial da reforma protestante não creem nisto, que haja na Bíblia um modelo para uma igreja. Mas a maioria do povo de Deus tem crido, e sobretudo no Novo Testamento, quando nós seguimos pelas cartas pastorais e pelas cartas apostólicas, nós vemos com clareza cristalina que o Senhor nos deu um modelo para a igreja, e é baseado neste modelo neotestamentário que todas as congregações, ao longo de toda a história, até o retorno do Senhor Jesus Cristo, deveriam ser construídas. E aqui nós temos diante de nós essa pergunta: o que é uma igreja ideal? O que a caracteriza? Quais são os grandes objetivos de uma congregação local, em todas as culturas, em todas as épocas, que o Senhor nos tem comandado? Bem, certamente a Bíblia é quem responde essa pergunta. É a Bíblia quem define o que é uma igreja bíblica e quais são as suas características. E quando nós falamos sobre uma igreja ideal, o que nós temos em vista é a suficiência da Bíblia. Que a Bíblia, a palavra de Deus, é completa e suficiente para o crente, para a igreja. E que é da Bíblia que nós retiramos tudo aquilo que nós precisamos para viver, honrar, servir e agradar ao nosso Deus. A Bíblia nos ensina o caminho de salvação, e após salvação, santificação, mas aqui está também como a igreja deve ser moldada, construída. Aqui está o mapa, aqui está o projeto, aqui está o que você prefere dizer, a imagem, a figura, o modelo da igreja engendrada pela mente de nosso Deus, aquilo que é agradável a Ele, sobre o que está a sua bênção. É sobre isso que nós queremos considerar nesta manhã. Bem, a Bíblia provê tudo o que nós necessitamos. Nós cremos que há um modelo definido de igreja nas páginas do Novo Testamento, e que nós não precisamos da sabedoria humana, dos planos, dos projetos, da sabedoria do mundo corporativo, da filosofia humana, das estratégias humanas para criar uma igreja realmente viva, poderosa, eficaz em nosso mundo presente, em nossa cultura. Nós cremos que a palavra de Deus é eterna, suas diretrizes são permanentes, assim a cultura e a mudança da cultura não altera o padrão estabelecido pelo Senhor. Essa é a nossa posição como crentes em Jesus. Que o mesmo modelo dado pelo Senhor à igreja no início, primeiro século, assim por dizer, é ainda o modelo aceitável por Deus, estabelecido por Ele e requerido para hoje. A cultura não muda o padrão de Deus, ela permanece, porque o Deus que estabeleceu essas coisas é um Deus eterno, um Deus que conhece todas as coisas, um Deus que previu e viu a igreja, o futuro e as culturas humanas lá na frente. É o mesmo Deus que com sabedoria estabeleceu essas diretrizes ideais para uma igreja realmente que honra o seu nome. É sobre isso que nós queremos considerar. Vem a Bíblia nos dar um padrão, mais especificamente o Novo Testamento. Nós temos aqui, sobretudo, nas palavras do Mestre, do Senhor Jesus Cristo, e também de Paulo, as diretrizes do Senhor para a igreja. Meus queridos irmãos, aqueles servos de Deus, os apóstolos, foram estabelecidos pelo Senhor Jesus Cristo para muitos propósitos, mas um deles foi que eles estabelecessem o padrão para as igrejas bíblicas do Novo Testamento. Os apóstolos
estavam conscientes de que o Senhor Jesus Cristo lhes tinha dado e deixado um modelo, um padrão, em torno do qual a igreja deveria ser moldada. E esse padrão ele é maravilhoso, porque ele é muito claro, muito simples e muito distinto nas páginas do Novo Testamento. Os ideais de uma igreja, os objetivos a serem perseguidos por uma igreja bíblica. Bem, antes de nós lidarmos e enumerarmos cada um deles, nós precisamos responder essa pergunta básica, não é? Senão nós não podemos seguir em frente. O que é a igreja? O que constitui uma igreja? O que caracteriza realmente uma igreja? E para responder essa pergunta, volte-se comigo a 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 19, nosso primeiro texto para esta manhã. 2 Timóteo 2, 19, ouça essas palavras do apóstolo Paulo, dirigidas ao pastor Timóteo. Todavia, ele diz: o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ele inicia dizendo todavia, o que é uma conclusão, raciocínio dos versículos anteriores, onde há uma reclamação sobre muitos problemas que haviam em algumas igrejas, falatórios profanos, versículo 16, palavras desordeiras, versículo 17, pessoas que se levantavam contra a verdade, parecia que havia bagunça, parecia que havia desordem. E a menos que Timóteo e outros líderes, pastores, tivesse uma impressão de que as coisas seriam extremamente difíceis e que não haveria jamais uma igreja ideal, permanente, firme, estabelecida, e que tudo seria uma desordem e que não haveria igreja perfeita, então Paulo diz: todavia, diante dessas circunstâncias, o fundamento de Deus em relação à igreja fica firme, e este fundamento ele está selado, tem um selo real, e este selo é que o Senhor conhece quem são os verdadeiros crentes, quem são os seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, a parte dessas iniquidades que foram mencionadas no versículo anterior. Em outras palavras, Paulo está dizendo que ao longo de todas as épocas, a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo é conhecida por Deus e possui um selo de autenticação da parte de Deus. Em todas as épocas, em todas as culturas, o Senhor, pela sua glória, poder e graça, irá preservar o povo de Deus. Bem, nós falamos sobre igreja em dois significados. A igreja universal ou invisível que compõe todo o povo de Deus, presente hoje neste mundo, deste lado do céu, e presente também na presença de Cristo perfeita hoje, toda a igreja, todos os eleitos, todo Israel de Deus, assim por dizer. Essa igreja que você e eu não vemos, que Deus conhece quem são os seus eleitos. E nós falamos também da igreja visível, que é a igreja local. Entre muitas denominações bíblicas, onde a palavra de Deus é honrada, o evangelho é pregado, há ali também, apesar da denominação da placa, crentes verdadeiros. Pessoas realmente salvas em todas as épocas, culturas, em denominações onde a palavra de Deus é honrada e o evangelho é pregado e santificação é algo real. E é isso que Paulo está dizendo, que ainda embora haja muita palha e madeira e restolho dentro de muitos prédios, essa é a analogia de Paulo, que não perdurarão quando forem testados pelo fogo, pessoas não convertidas, falsos cristãos ou pessoas iludidas que de alguma maneira assimilaram o cristianismo e por algum momento psicológico, seja um batismo, um levantar da mão, se encararam como crentes, mas não têm frutos de verdadeira vida. Apesar disso, o Senhor conhece quem são seus eleitos, quem é o seu povo. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Que este fundamento é a igreja. Mas pastor, o fundamento não é Cristo, sim, mas aqui é a igreja. Pelo bem da analogia e da ilustração. E você perceberá isso. O fundamento de Deus permanece firme, porque sobre essa verdadeira igreja, Deus tem selado aquilo que é autêntico, aquilo que é real, aquilo que não é cópia, imitação. E qual é este selo? Que Deus, que vê para além do rosto e da cara, Ele conhece quem são os seus eleitos, Ele sabe quem é o seu povo. Assim a igreja permanecerá firme até o fim. E essa é a característica de alguém que realmente pertence a Deus, de alguém que foi eleito por Deus. E Ele nos diz que qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Há um selo de santificação na vida de um verdadeiro crente. E santificação é muito mais do que fugir do pecado. É algo negativo, sair, mas é algo positivo, entregar-se também. O Senhor conhece quem são seus. O que é a igreja? Bem, a igreja são estes, aqueles que o Senhor tem chamado para a vida eterna. E eles irão perseverar até o fim. Meus queridos amigos e irmãos, o que está em vista aqui é a soberania de Deus em separar e escolher a sua própria família.
E aqueles que Deus tem salvo, Ele irá preservar. É uma doutrina maravilhosa, não é? Chamada doutrina da perseverança dos santos. Bem, essa doutrina tem sido chamada muitas vezes por um termo que é a doutrina da preservação dos santos. É um termo muito belo, mas é um termo que não fala toda a verdade. Deus irá preservar, sim, mas Deus não irá preservar o seu povo em um estado de meio cristão, meio mundano, meio cristão, não. É por isso que o termo perseverança dos santos comunica muito melhor aquilo que Deus faz com sua igreja. Que Deus irá preservar, fazendo os salvos perseverarem, continuarem na fé. Se é o sinal de uma pessoa eleita, é que ela permanece na fé do povo de Deus, no Senhor Jesus Cristo, e ela permanece em frente em santificação, se arrependendo dos seus pecados e voltando. E se por acaso um crente irá se esfriar pela sua própria culpa, por ter dado ouvido ao maligno, voltado-se a este mundo, negligenciado o amor por Cristo, uma vida de sinceridade, isto é, uma fé. Paulo nos diz que o início do naufrágio de um crente é quando a fé se torna insincera. Mas se isso acontecer com o crente, ele não permanecerá ali para sempre, porque ele é um verdadeiro crente. O Senhor o trará de volta, um verdadeiro arrependimento, de alguma maneira ele o trará. Assim, a perseverança dos santos é muito melhor do que a preservação, porque Deus não irá simplesmente preservar crentes no estado de frieza até o final, simplesmente porque Ele os elegeu e os salvou, mas Ele os levará a perseverar, e a retornar, e a amar o Senhor, e a servir ao Senhor, a perseverar, e é assim que Ele preserva o seu povo, fazendo o seu povo perseverar, de maneira que se uma pessoa esteve com o povo de Deus, amou o Senhor aparentemente, está no mundo, mas permanece ali, continua ali, e permanece ali, bem, então nós temos que duvidar se realmente uma verdadeira obra de conversão aconteceu, porque este é o selo do Senhor. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade, ele irá se apartar, e o Senhor o trará de volta a este mover na alma de um verdadeiro crente, uma ânsia por uma vida santa ao Senhor, uma vida real, uma fé sincera, apesar da nossa debilidade, apesar da nossa fraqueza. Não é um estado de imaculação, um estado de perfeição. É uma luta contra o pecado, é um estado de luta contra o pecado, de santificação, de arrependimento sincero. Isso é o que caracteriza um verdadeiro crente. Assim, a conversão é mudar de estado. Eu estava no estado, no campo do pecado, vivendo para o pecado, vestindo o uniforme do pecado deste mundo, na cultura, afundado neste mundo, de repente salvo, transportado para um outro reino, um outro campo de combate. Você permanece o pecado, você percebe o pecado, permanece lá. Antes eu servia e amava, agora eu luto contra ele. E essa é a perseverança dos santos. Não um estado de perfeição completa nesta vida, mas de luta real, de ânsia por santidade no íntimo, uma vida para o Senhor. Isso marca um verdadeiro crente. Um crente que não está triste pelos seus pecados, desejoso de vencer como poderia jamais ser o Filho de Deus. E aqui está a verdadeira igreja. Queridos, para muito além do que o prédio, do que a reunião das pessoas, um sinal de uma verdadeira conversão. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece o que são seus, e qualquer que profere o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade. Eles irão perseverar até o fim. E a grande característica do verdadeiro crente está aqui: ele se aparta da iniquidade, em todas as suas formas, doutrinárias, culturais, etc. Assim, essa igreja verdadeira, bíblica, é formada por verdadeiros crentes, que em sua vida diária, em comunidade cristã, no serviço do Senhor, em sua continuidade na fé, mostram a graça de Deus em uma vida verdadeira convertida. E quando nós pensamos sobre uma igreja local, ideal, nós estamos pensando então sobre os grandes objetivos diante desse grupo de homens e mulheres reunidos, o povo salvo. Para que propósito essas pessoas se reúnem? Com que objetivo? Tendo o que em vista? Para qual propósito Deus designou essa assembleia do seu povo? É sobre isso que nós queremos ver nesta manhã. E esse é o nosso objetivo como igreja. Como igreja, num dia como esse, quando nós simbolicamente diante do Senhor marcamos este passo de inauguração como igreja batista reformada da palavra, não mais uma missão, mas uma igreja constituída. É isso que nós desejamos conhecer, marcar em nossas mentes por todo o tempo que Deus tem para nós como povo de Deus. Bem, o Novo Testamento em especial, as cartas do apóstolo Paulo em particular, são bastante instrutivas nessa questão. Você sabe que Paulo plantou muitas igrejas com aquele pequeno grupo, não é, que sempre andava com ele para cima e para baixo.
muitas igrejas fora de Israel, entre os chamados gentios, não judeus, e ele levava com ele aquele grupo de homens que atuavam como pastores. Paulo não atuava como pastor, ele não permanecia numa igreja. Mas aquele bando apostólico, Timóteo, Tito, Epafrodito e tantos outros que o acompanhavam, Silas às vezes, Marcos, João Marcos, atuavam como pastores. Eles eram enviados por Paulo para permanecer por algum tempo naquelas igrejas recém-plantadas para organizarem a igreja. Passavam anos ali até que pastores fossem levantados da própria igreja e eles seguiam em frente junto com o apóstolo Paulo. E muitas vezes Paulo enviava um desses homens para uma igreja, um outro para outra igreja, para permanecer um tempo ali, para estabelecerem o que precisava ser estabelecido. E é quando nós observamos essa ação de Paulo, o modelo estabelecido, o que era feito e realizado nessas igrejas recém-fundadas, que nós temos então esta imagem, figura do que é a igreja, de como ela deve ser formada em todas as épocas. Bem, 1 Timóteo, nós temos um bom exemplo. Veja 1 Timóteo 1, versículo 3, onde Paulo diz a Timóteo o propósito do porquê ele o enviou a Éfeso. 1 Timóteo 1, 3: Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertir a alguns que não ensine outra doutrina. Paulo envia Timóteo à igreja, aquela imensa igreja de Éfeso, a respeito do estabelecimento da verdadeira doutrina. Veja Tito, capítulo de número 1, versículo de número 5, logo adiante. Por esta causa, Tito, te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade, onde houvesse uma igreja, isto é, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Você observa? Paulo evangelizava, pessoas eram convertidas pelo poder do Espírito, se reuniam para adorar o Senhor, e ali Paulo envia este pastor dizendo: vá lá, estabeleça líderes, presbíteros, a palavra de Deus, a doutrina, etc. Nós temos aqui um modelo sendo ensinado, sendo informado para o povo de Deus. E é daqui que nós extraímos também o modelo para a nossa igreja, o modelo que o procedimento de Paulo estabeleceu para os seus servos. E esse modelo, meus irmãos, marque isso. É um modelo que deve ser seguido por todo o povo de Deus, por todo pastor, em toda a formação de uma nova igreja. É verdade? É claro que é. Veja 1 Coríntios 4,16, onde nós aprendemos aqui pelo Espírito que a vida de Paulo, o proceder de Paulo e os comandos de Paulo devem ser obedecidos pela igreja, pelos pastores e presbíteros na formação da igreja. Isso é um fato. 1 Coríntios 4,16: Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Veja o capítulo 11 agora, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Essas ideias, o modelo, o propósito da igreja, tudo o que nós fazemos, todas as vezes que nós nos reunimos juntos como salvos, é estabelecido aqui na palavra de Deus. E nós extraímos das cartas de apóstolo Paulo, as cartas paulinas, tudo aquilo que ele mesmo recebeu do Senhor Jesus Cristo e entregou à igreja. Você se lembra que muitas vezes ele marca o início da sua informação em diretriz, dizendo: o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, não só na ceia, mas em muitas outras oportunidades. Assim, ele recebe de Cristo o padrão para a igreja e ele entrega, inspirado pelo Espírito, para a igreja, para que na ceia do Senhor, na adoração, no recebimento de membros, na pregação da palavra, no ensino de doutrina, tudo que é feito no ajuntamento do povo de Deus seja feito segundo a diretriz do Senhor. Assim, meus queridos irmãos, Deus não nos deixou ao bel prazer de nossa imaginação para imaginar a igreja, sentar em torno de uma mesa e dizer: o que é que nós queremos? O que é que nós gostamos? Vamos ter isso, vamos ter aquilo, vamos fazer dessa maneira? Não. Deus estabeleceu a maneira como a igreja deve se organizar. E se nós vamos viver vidas agradáveis ao Senhor, experimentar as suas bênçãos e sermos verdadeiros discípulos e servos de Cristo, é de suma importância isso estar claro em nossas mentes. O que nós fazemos aqui não é simplesmente para copiar tradições alheias. Estamos nos moldando naquilo que nós entendemos na palavra de Deus. Oh, mas vocês acham que eu sou melhor de todo mundo? Nós não somos melhor que todo mundo, mas nós cremos que nós sabemos melhor, não que todo mundo, porque nós temos buscado a palavra de Deus e nos basear em tudo na palavra de Deus, e honrar as diretrizes de Deus, e seguir minuciosamente o que o Senhor tem estabelecido, porque essa é a vontade de Deus.
Ele não teria estabelecido isso aí para nós colocarmos de lado e seguirmos em frente com desculpas culturais que a cultura mudou e tudo é diferente. Não, meus queridos. Aqui está a inspiração divina e é sobre isso que está a bênção do Senhor e como nós ansiamos por essa bênção, para honrar ao Senhor e ter a presença de nosso Deus em sua casa de oração. Bem, o primeiro ideal, então, de uma igreja, há muitos, eu não estou colocando eles em ordem de prioridade, quero apenas trazer diante dos irmãos padrões, ideais que nós extraímos aqui, então, da palavra de Deus para a vida de uma igreja. O primeiro ideal e objetivo da igreja é esse, que cada congregação do povo de Deus, em todas as épocas, em todos os lugares, independente do número, da circunstância, deve ser uma igreja formada para a adoração. Uma igreja de adoradores, perdão. Cada congregação bíblica do povo de Deus. Veja 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 26. O quadro aqui nesse capítulo é um de adoração. Leio apenas o versículo 26. Que fareis, pois, irmãos? Paulo está trazendo uma reclamação àqueles líderes da igreja. Irmãos, aqui são os presbíteros. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Muito bom, mas faça-se tudo para edificação. Edificação é a palavra-chave. O propósito do povo de Deus, aqui está o quadro, eles se reuniram para cantar ao Senhor, doutrina e ensino da palavra. Naquela época ainda existiam línguas inspiradas, revelacionais, porque o Novo Testamento ainda não estava completo, assim Deus inspirava certos homens na igreja para que a verdade fosse trazida, e um traduzia, ou seja, havia ensino, edificação pela mente. Uma vez que o Novo Testamento foi completo, toda a verdade está aqui, esses dons revelacionais e de sinais, como línguas e profecias, foram colocados de lado, e a palavra de Deus é soberana, registrada, e é nela que nós nos baseamos. Mas o quadro aqui é um de reunião para adoração ao Senhor. E adoração, eu digo isso logo de início, marque isso, meu irmão, no nosso contexto brasileiro há muita confusão sobre isso, mesmo no meio reformado, adoração não é apenas louvor. Adoração é tudo que nós fazemos do momento que nós colocamos o pé dentro da reunião, do prédio onde nós nos reunimos, até o final. Adoração não é apenas louvor cantado. Louvor cantado é um componente da adoração. Adoração envolve a leitura da palavra, o ensino da palavra, a palavra cantada, o louvor, orações dirigidas ao Senhor. É tudo aquilo que nós alçamos em adoração diante do Senhor, como no templo, o sacrifício era alçado, levantado e movido. Assim nós trazemos essas coisas. Tudo isso é adoração vertical, dirigida a Deus. E o louvor é um componente. Então marque este ponto de diferenciação. O que é adoração? Uma igreja que realmente adore. Bem, adoração. Nunca houve tanta baderna, não é, desordem na adoração como em nossos dias. Nunca houve. Eu estou aí no meio evangélico, crescendo no lar evangélico, e talvez muitos aqui estejam aí há 20, 30 anos, 40 anos também. Não quer dizer que eu nasci convertido, mas sabe, você acompanha essas coisas, obviamente. E você sabe que as coisas 30 anos atrás eram muito, muito diferentes. Não pouco, mas muito diferente do que é hoje. E se você é um crente em Jesus Cristo, que nasceu em Cristo há 10, 15, 20 anos atrás, talvez você não saiba disso. Que esse cenário evangelical que nós encontramos hoje, sobretudo a adoração, que é tão comum e tão igualzinha hoje em todos os lugares, não é o que era 30 anos atrás e ao longo de toda a história do cristianismo até Cristo. As coisas mudaram e mudaram drasticamente. Um novo estilo de adoração entrou para dentro da vida da igreja, abalando as bases amadas e queridas pelo povo de Deus. A adoração deixou de ser vertical, dirigida à pessoa do Senhor, pela mente, e se tornou uma adoração voltada ao adorador, egocêntrica, para as emoções. Essa foi uma mudança de paradigma gigantesco. E é isso que caracteriza a maioria das adorações, e o louvor, sobretudo, em tantas igrejas, sejam pentecostais, neo-reformadas ou não. Mas essa não é a adoração bíblica. A adoração dos decibéis, das cores, da estética, do gesto, do solo, da apresentação do ego, essa é a adoração pentecostal, que entrou dentro do meio evangélico. E chegou ao pentecostalismo vindo do catolicismo romano. Foi no catolicismo romano que a adoração se tornou estética, dos vitrais, dos incensos, das procissões, dos grandes prédios, para ver, para sentir, para se maravilhar dos corais. Isso foi trazido para muitas igrejas reformadas pelo pentecostalismo, misturado com o misticismo do pentecostalismo, trazido para muitas igrejas históricas. E assim igrejas que se dizem reformadas, mas que têm adoração pentecostal, adoração estética. O que é adoração? Não mais Deus no centro, não mais a sua pessoa, mas o adorador hoje.
O foco já não é em muitas e muitíssimas igrejas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O foco já não é mais Deus, algo alçado, algo dirigido ao Senhor, mas sim o que o crente pode extrair. O foco agora é o crente, o que ele pode extrair da adoração, sentir, experimentar ou expressar. O foco já não é mais a oferta de adoração, algo trazido consciente, inteligente, envelopados em sentimentos reais ao Senhor, mas o foco agora é o ofertante, o que ele sente, o que ele extrai, o que ele participa. Adoração, queridos, não é apenas louvor, lembre disso. Abra comigo muito rapidamente em João capítulo 4, Evangelho de João 4, 24, porque aqui é uma adoração, uma definição poderosa, basilar sobre o que seja a verdadeira adoração do povo de Deus na igreja, porque esse é o nosso ideal, esse é o nosso objetivo. João capítulo 4, 24, ali está o Senhor Jesus, já mencionei isso no passado, é bom voltar e recapitular. Indo em direção ao norte, passa por Samaria, que era um grupo de pessoas misturadas, meio judeu, meio sírio, para num poço para tomar água, ali vem aquela mulher samaritana, e aquele grande diálogo começa. O Senhor foi resgatar aquela mulher da morte para a vida. E no determinado momento, aquela mulher muito esperta, muito astuciosa, quer desviar o assunto, porque ela viu que o Senhor estava falando a alma dela e a necessidade dela. Vamos falar sobre adoração, para de falar desse negócio de pecado e arrependimento. Senhor, tu és judeu, muito bom, tem uma pergunta. Vocês dizem que a verdadeira adoração que Deus recebe é lá em Jerusalém, no templo, segundo os parâmetros dados por Moisés. Nós, samaritanos, dizemos que aqui nesse monte, ela estava ao lado do poço, provavelmente ela apontou para o monte, não é? É ali porque os samaritanos sacrificavam naquele monte, adoravam ali, uma tradição mista, diferente. E a resposta do Senhor Jesus Cristo sobre adoração é uma definição para todos os tempos do que é adoração no Novo Testamento, na igreja, para você e para mim. E esse é nosso ideal, nosso objetivo. Ele disse, o tempo irá chegar, e já chegou porque ele estava ali, em que os verdadeiros adoradores, veja esse versículo de número 24, o adorarão em espírito e em verdade. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e verdade. A essência da pergunta daquela mulher foi, e a palavra grega traduzida como adoração, você já sabe, é a palavra proskunei, que literalmente é uma imagem de uma pessoa se prostrando, encostando o ponto da testa no chão. Essa é a adoração semítica. Senhor, ela pergunta, onde nós vamos proskunei diante de Deus? No templo ou no monte? Onde nós vamos fazer esse ato de adoração reverente? Adorar ao Senhor, sacrificar ofertas alçadas. Em que lugar geográfico? De que maneira? E a resposta do Senhor corta a essência, né? Vai lá no âmbito da questão. Ela diz, ele responde, não só lá, não cá, mas ele demonstra e define o que é adoração. E o tempo chegou, Deus é Espírito, importa, ele começa com essa palavra, Deus é Espírito, importa que os que proskunem, o proskunem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito, a adoração não é mais física, não é mais sacrifício de animais, não será no templo, nem será no monte. O proskunei diante do Senhor não será mais um ato físico, uma liturgia, será em espírito e verdade, será um prostrar do coração e da mente. Assim, as coisas físicas que envolviam a adoração, a liturgia, os mantos, tudo aquilo que eram símbolos e recursos visuais apontando para o Salvador, porque o Salvador chegou e é agora, ficaram para trás, e a adoração já não é mais corporal, física, como era antigamente. Ela será em espírito e verdade. O que significa dizer que ela será com a mente, porque a mente é o palácio do Espírito. É com a mente, com o Espírito que nós adoramos ao Senhor. É por isso que nós não precisamos de muitos instrumentos, porque o instrumento não tem Espírito, ele não adora a Deus. O instrumento funciona apenas como um microfone para ajudar a adoração, ou um ventilador, ele não adora. Apenas para marcar o passo, para nós não errarmos. Muitas igrejas usam a voz apenas para marcar, porque o instrumento não adora. Então a estética, a parafernália, as luzes, não tem lugar na adoração verdadeira, que é Espírito em verdade. É com a mente, mas é baseado na verdade. E a verdade é a palavra de Deus, porque o Senhor Jesus definiu o que é verdade. Mas o que é verdade, Senhor? Nós vamos lá para João 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a adoração verdadeira para a igreja é a mente voltada ao Senhor, baseada em verdades da palavra. Mas como é que eu faço isso? Eu fico mudo pensando em telepatia? Não, Apocalipse 5 nos diz que a igreja, estando na presença do Senhor, uma representação da igreja no céu e na terra hoje, ao longo de toda a história, uma visão, adora ao Senhor dizendo palavras, justo é Senhor, digno é o Cordeiro, é pela mente, é baseado na verdade e são palavras dirigidas. De onde eu tiro essas palavras? Daqui. De maneira que a oração tem que estar baseada nessas verdades. O hino tem que estar refletindo as verdades. O caráter de Deus, a glória de Cristo. A palavra de Deus tem que ser pregada expositivamente.
Tudo é centrado na palavra de Deus e é dirigido ao Senhor com mentes tocadas e movidas, envolvidas em sentimentos reais e dirigidas ao Senhor. Essa é a verdadeira adoração. E quão diferente ela é do que nós encontramos hoje, onde a mente é colocada de lado e a emoção é exacerbada, e tudo é construído com o objetivo de tocar o nervo da emoção para que as pessoas sintam algumas coisas, não é? E o resultado é triste, é cruel e é maldoso. Porque hoje você vê crentes verdadeiros em Jesus Cristo que parecem pessoas drogadas. Elas não conseguem viver sem música. A música funciona como uma droga eufórica. Tudo que elas vão fazer tem que pôr fone de ouvido, lavar a louça, ler um livro, pegar. Elas não conseguem, eu sinto vazio, eu preciso de música para me elevar. Porque elas receberam essa dose de droga ao longo de anos e anos e anos. A mente foi colocada de lado. Então eu preciso dessa droga eufórica. Você entra na igreja, tem um teclado, tem uma música, vai falar, vai pregar, tudo com música de fundo, a droga eufórica tem que estar ali. Que coisa triste, não é? Não é mais edificação, palavras dirigidas ao Senhor, concentração na palavra, a verdade. Meus queridos irmãos, deixe-me concluir esse ponto, há vários pela frente. Mas marque isso, o Espírito de Deus é quem trouxe à existência essas verdades, é Ele quem inspira a palavra. O Espírito de Deus não irá autenticar nenhum recurso que não seja a sua palavra para a conversão, para a edificação. Ele não irá autenticar o solo do irmão, a poesia da irmã, o coral, a coreografia, etc. Porque essas coisas não são inspiradas por ele. Assim, isso era mero entretenimento para as pessoas. Mas quando a palavra é pregada, cantada com entendimento, orada, lida, ele irá usar isso aí para edificar, santificar e estabelecer o povo de Deus. É por isso que muitas vezes você sai de igreja onde há uma belíssima, esteticamente, humanamente falando, apresentação de alguma coisa, e você se eleva em teus sentimentos, mas na segunda-feira você não tem poder nenhum contra o teu pecado, porque você não recebeu orientação bíblica nenhuma, foi uma descarga emocional. E há crentes que parecem viver atrás dessas descargas emocionais, e como uma droga, você precisa sempre de uma dose maior e maior e mais pesada para sentir. É verdade. Mas aqui diante de nós está a definição bíblica de uma verdadeira adoração, que é estabelecida pelo Senhor, porque a adoração é para Ele, e é isso que Ele recebe, e é sobre isso que está a bênção. E que tremenda edificação é trazida à igreja quando nós louvamos, adoramos ao Senhor, em espírito e em verdade, não é? Que tremendo. Hinos devem ser bíblicos, realmente bíblicos, salmos, hinos que representam o caráter de Deus, seus atributos, a experiência da vida cristã, a glória futura, que não rebaixem a Deus, que não queiram colocar seu pé no sapato dele, ou coisas desse tipo. Que não o trate apenas como um pai, Deus é pai. Mas lembre-se que é só uma expressão difícil, não apropriada muitas vezes de representar a Deus. Por isso que são poucas as vezes. Porque um pai humano é diferente de Deus, porque Deus é Pai, mas Ele permanece santo, santo, santo. Deus elevado e glorioso. Assim que eu faço diante do meu Pai, deito no sofá, põe o pé para cima, eu não posso fazer diante de Deus, porque Ele é Deus. Não é questão de expressão, Ele permanece justo e santo e verdadeiro. E todos aqueles filhos e filhas de Deus que se aproximam desse Deus verdadeiro como um Pai na palavra, nós vemos essa atitude, não é? Entrei na presença do Senhor e caí como morto. Quem sou eu de lábios impuros? Você não vê essa atitude irreverente, baixa, ô paizinho, ô papito, e eu faço o que eu quero, que coisa. Adoração do povo de Deus, um Deus santo, um Deus glorioso, um Deus justo. Cale-se diante dele toda a terra sim. Deixe a frivolidade, a baixeza, eleve o Senhor, exalte ao Senhor. Tantas coisas maravilhosas, um Deus justo que deve ser honrado, glorificado. Meus queridos, adoração. E essas palavras são tremendas. Me pergunto se você percebeu nessas palavras do Senhor Jesus Cristo, que aqui está uma identidade clara para aquilo que nós chamamos de adoração. Deixe-me concluir esse ponto com um último ponto. Muitos crentes e líderes, mesmo no meio reformado, têm confundido esta questão e têm levado uma geração inteira de jovens, adolescentes e adultos para o mundanismo. Eles dizem coisas do tipo, a Bíblia diz que tudo que tem fôlego louve ao Senhor, então você pode fazer o que quiser na igreja. Trazer um violão, trazer um sapo, qualquer coisa que tenha fôlego. Se apresentar, não importa. O que importa é a sinceridade. Mas que tolice. Será que eles esqueceram toda a tradição reformada, tudo aquilo que tem conhecido e amado pelo povo de Deus ao longo dos séculos? Que há 2 departamentos da adoração na Bíblia, não um, mas 2. Há uma adoração que é a adoração de toda a vida. E há salmos e há textos que falam sobre isso.
A minha vida bem organizada e ordeira como um ato de adoração ao Senhor. Essa é a adoração de toda a vida. A minha escolha, tendo em vista a glória do Senhor, suas diretrizes, honrar ao Senhor, que roupa eu vou vestir, que carreira eu vou seguir. Quando eu escolho essas coisas em oração, dependendo do Senhor, estou honrando. Esse é um culto racional, pensado, dirigido e elevado ao Senhor. Essa é a adoração de toda a minha vida. E esse é um departamento. Mas há um outro departamento distinto da adoração, que é quando o povo de Deus se reúne na igreja, e essa adoração corporativa diante do Senhor é estabelecida por Cristo como sendo em espírito e verdade. Aqui não entra aqueles instrumentos vários. Pastor, o povo entrava em Jerusalém pulando e saltando, batendo palma, e Davi dançava. Ele entrava em Jerusalém, não no templo. E você se lembra que Israel representa a igreja e uma nação. Israel é sempre um estado nacional e uma igreja. E assim haviam coisas para Israel que lhe era permitido como nação, como entrar com os tamborins, as meninas na frente, louvando ao Senhor, e Davi naquela dança reverente. Mas haviam coisas que não era permitido no templo. E você vê o próprio Davi estabelecendo a adoração no templo e separando instrumentos para o templo, instrumentos que não eram dignos de estarem no templo, e a maneira como isso era usado em tantas coisas. E esses salmos falam sobre isso, com tamborim, com harpa, etc. É claro que fala, porque o mesmo salmo fala assim: desembanha a sua espada. Você vai desembanhar a espada na igreja? Claro que não. Isso é um contexto de vitória nacional, de louvar ao Senhor. Dois departamentos da adoração, na igreja, reunidos pelo padrão do Senhor, em espírito e verdade, grande dignidade, grande reverência, grande júbilo, grande certeza na palavra, a minha vida, as minhas escolhas, baseada na palavra de Deus, para o Senhor. Isso é vida cristã autêntica, isso é vida cristã baseada na palavra, isso é ser crente bíblico. E aqui está a adoração na igreja, e esse é o nosso primeiro ideal. Todas as vezes juntos em espírito, em verdade, na palavra do Senhor, para a glória dele, não a nossa. Queridos, há muito a ser dito. Há muito a ser dito sobre este ponto. Eu preciso seguir em frente. Em espírito e em verdade. Em verdade significa que a adoração correta deve consistir em sentimentos inteligentes que brotam de uma mente racional e sincera, dirigida ao Senhor, em verdade. E em espírito significa que a adoração não deve ser feita de ritos físicos, cerimônias, ações corporais, estéticas. Muito daquilo que se tornou comum entre o povo de Deus em nossos dias, não é recebido pelo Senhor, tenha certeza disso, não passa do teto. Mas é sincero, pastor, sincero, mas errado. Sincero, mas errado, e nós temos um parâmetro para isso. Em Isaías, não é quando o povo entra lá no templo, cheio de coisa, galinha, um monte de coisa saltando, é um contexto de adoração. E a pergunta do Senhor é: quando vocês se apresentaram diante de mim com essas coisas, quem requereu isso de vossas mãos? E a mesma pergunta está diante de nós. Coral, teatro, música, solo, etc. Quando vocês entram na presença do Senhor, Ele nos pergunta: quem requereu isso e isso de vossas mãos? Nós temos essa pergunta séria e clara diante de nós. Em espírito, não é? Essa adoração que se espalha não é verdadeira, é uma mescla de entretenimento, autoindulgência emocional. Adoração são palavras, sejam ditas, cantadas ou pensadas. Adoração certamente não é experimentar de êxtases estranhas com a mente racional desligada, buscando de alguma maneira tocar o espiritual fisicamente, sentir alguma coisa. Adoração não é expressar-se por atos físicos, interjeições, declarações desconectadas de qualquer coisa, algum solavanco emocional, alguma coisa desse tipo. E os pastores que conduzem uma adoração verdadeira devem ter esse cuidado e assegurar com toda firmeza que todos esses aspectos bíblicos estejam presentes na adoração, incluídos no culto, na oração, no cantar, na leitura da palavra e, sobretudo, na pregação. E esses aspectos são temor devido a Deus, reverência, louvor dirigido a Ele em ações de graça, arrependimento, regozijo, afirmações das verdades de Deus. Tudo isso deve ser parte do culto alçado. Aprendizado da palavra, intercessão, dedicação, obediência. Esses são componentes de uma verdadeira adoração. As palavras de João Batista devem marcar qualquer pessoa que de alguma maneira conduza um culto de adoração. É necessário que ele cresça e que eu diminua e desapareça. Esse era o texto motor, não é, que conduzem a nossa adoração. E todo adorador deve lançar fora a autoprojeção,
o exibicionismo ou qualquer coisa do tipo, interjeições supérfluas, levianas, e ter um profundo senso de dignidade da ocasião e da presença em nosso meio de um Deus Santo, que nos observa e requer de nós uma atitude correta, como se o Rei dos Reis estivesse de fato estar presente ali para receber a adoração, para abençoar o seu povo. Queridos, o culto ideal deve ser um período de privilégio, de temor reverente e de maravilhamento. Claro que o gozo e o prazer devem estar presentes e ser as características principais, jubiloso realmente. Mas o gozo e a alegria, quando não é colocado em um contexto de santo temor reverente e não é acompanhado de um profundo arrependimento, então esse gozo ele é inapropriado. Porque como eu poderia estar alegre e gozando na alegria do louvor diante do Senhor quando eu estou em pecados? Deus é santo. Como eu poderia ter expressões quando eu não confessei e abandonei o meu pecado? A alegria e o gozo que não é acompanhado de um profundo senso de reverência ao Senhor é inapropriado, é indigno, é errado. Como se Deus não visse ou soubesse a minha hipocrisia, a minha insinceridade, a minha maneira de agir. Assim nós tomamos essas coisas com grande seriedade. Se nós pudermos construir uma igreja que adora biblicamente, as pessoas se tornarão muito mais profundas em seu entendimento espiritual, em sua atitude entre o povo de Deus e na vida diária, e aumentarão o deleite, o gozo espiritual também. Então, o fato não é que a informalidade na adoração produz cristãos orgulhosos. Isso é um fato. Cristãos sem humildade, que não demonstram temor reverencial e profundo respeito por Deus. A adoração que tem o prazer pessoal, a expressão como termômetro, se a adoração é boa, é ruim, é verdadeira ou não, induz ao egocentrismo. Ela induz à autoimportância, conforme o adorador, que é o cliente, recebe o que deseja do Senhor. A verdadeira adoração é o que Deus desfruta, o que Ele requer, o que Ele comanda, o que lhe é de direito. Isso está estabelecido pelo Senhor. Por acaso, em uma questão tão vital e tão profunda, Ele nos deixaria sem diretrizes para a sua adoração? E essa adoração produz cristãos humildes, não egoístas, não egocêntricos, que são completamente submissos a Deus, em profunda apreciação e confiança no Senhor. Em outras palavras, a verdadeira adoração é a única adoração que santifica. E esse é o propósito do Senhor através dessa adoração, a santificação do seu povo. Enquanto que a adoração falsa, impostora, egocêntrica, superficial, hostil a tudo aquilo que nós almejamos ver em verdadeiras igrejas. E é o nosso primeiro grande objetivo aqui como povo de Deus. Que cada crente bíblico seja um verdadeiro adorador, que adore a Deus em espírito e em verdade, fundamentado na glória do Senhor, para Ele, queridos. Bem, deixe-me correr a um segundo ideal diante de nós também. O ideal de uma igreja, o objetivo de uma igreja, congregação, é ser uma igreja que ore, que realmente ore ao Senhor. E uma reunião de oração digna, cada semana, tem que estar presente ali, onde as pessoas se reúnem para interceder, para se dirigir ao Senhor. Não é bom, muitas vezes, misturar o culto de oração com o culto de estudo bíblico na semana. A tradição histórica batista é a separação. Porque quando você mistura, você acaba não estudando a Bíblia direito, nem orando direito. Então, um culto dedicado à oração, onde uma lista de motivos é trazido para o povo de Deus. Queria dizer uma diferença entre oração pessoal, privada, em casa, e oração corporativa. Essa oração pessoal é nossa comunhão com o Senhor, intercessão, louvor. Mas quando o povo de Deus se reúne, é sobre isso que nós estamos falando, há diretrizes bíblicas. E nós temos muitos exemplos no Novo Testamento, sobretudo no livro de Atos, para como essas orações e reuniões devem ser feitas. Atos 1, 4 e 12, sobretudo, marcam isso. Você vê ali Pedro aprisionado e a igreja se reúne, e ali nós aprendemos como eles oram ao Senhor. Padrão belíssimo, maravilhoso, estabelecido pelo Senhor. E em várias outras ocasiões, estão sempre intercedendo, sempre clamando, e é isso que nós fazemos. Assim, quando nós nos reunimos na quarta-feira, nós temos nossa lista de motivos, essa lista tem em vista aquilo que nós estamos vivendo,
a evangelização dos mais novos, o alcance de vidas, o estabelecimento do povo de Deus, tantas e tantas coisas. Nós entramos na presença do Senhor e Ele nos abençoa. E uma promessa especial, abre comigo em Mateus 18, uma promessa especial dada pelo Senhor a respeito da reunião de oração. Mateus 18, 19 a 20. Estas palavras: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, aqui está um culto de oração, não é mais uma pessoa só em casa, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3, estabelece uma quantidade mínima, pode ser 1000, é claro, mas ele põe aqui no plural. Reunidos em meu nome, isto é, meu nome, de acordo com a minha vontade, tendo em vista a obra, o reino de Cristo, as coisas de Cristo, a igreja de Cristo, isso significa orar em nome do Senhor Jesus, tendo em vista o seu nome. E a resposta é essa: aí estou eu no meio deles para receber a adoração, para ouvir o clamor. E essas palavras são tão maravilhosas e nos dão a certeza de que todas as vezes que nós nos reunimos com o propósito de orar ao Senhor, Ele está presente. E é um requisito para a bênção espiritual. Na verdade, o culto de oração é o verdadeiro termômetro espiritual da igreja. E que responsabilidade nós temos. O culto de oração não foi uma ideia criada pela igreja ao longo do século. Que bom, vamos orar um dia na semana. Não, é estabelecida por Cristo. Que o seu povo se reúna para trazer diante dele esses motivos, para que ele ouça e abençoe. Uma igreja que não depende do Senhor em oração não avança. Porque o Senhor não vai abençoar uma igreja autoindulgente, que trabalha na força da carne. Por isso que tudo nós fazemos, nós iniciamos em oração. É na força do Espírito, não da inteligência e capacidade humana ou do acaso. Sempre em dependência do Senhor. Sempre, sempre em dependência. Nós começamos em oração não porque é belo marcar assim, mas porque nós dependemos do Senhor. E nós não conseguimos fazer a obra do Senhor na carne. E se sairmos tentando, nós vamos fazer o que é errado. E a nossa atitude vai ser desonrosa ao Senhor. Por isso nós começamos sempre. E aqui nós estamos, queridos, a cada quarta-feira, orando pelos ministérios específicos da igreja, reuniões de petições, temos a nossa lista, nos mantemos no objetivo, orações breves, todo mundo orando, todo mundo acompanhando a oração em silêncio na mente. Nós mantemos a simplicidade, a reverência, a objetividade e a perseverança ao longo das semanas, dos meses e dos anos, em dependência do Senhor, mostrando o nosso amor, a nossa dependência e o quanto nós ansiamos por essas bênçãos do Senhor e quanto essas coisas nos importam realmente, estão no nosso coração. A oração corporativa mostra tudo isso. Bem, não é bom se envolver profundamente no lado evangelístico do trabalho de uma igreja, precipitando-se de um plano evangelístico para outro plano evangelístico, quando o fundamento não está lá, e o fundamento é a oração. Como nós podemos ter ministério de evangelismo se não há um culto de oração verdadeiro, real, dedicado? É uma incongruência espiritual absurda, na verdade. Se nós não dependemos do Senhor, como nós vamos fazer a obra do Senhor? Por mais projetos e planos maravilhosos e mirabolantes que possam ser engendrados, se na oração por parte da igreja reunida, então o fundamento não existe. A obra de Deus é espiritual. A oração, será que há oração suficiente para o ministério da pregação? Oração pelos professores na vida evangelística, a oração pelo evangelismo nas ruas, a oração pela edificação, salvação, preservação dos santos na fé, pelos que chegam. É tudo que nós fazemos como igreja e é tudo que nós trazemos diante do Senhor. Bem, essas coisas falam aos nossos corações, deve haver uma atmosfera de urgência no culto de oração, orações devem ser específicas. Não devemos orar aquelas viagens missionárias, Senhor, salva o mundo inteiro. Não, ore por as crianças na escola da manhã, trabalho de evangelismo na porta do metrô. E aí você vai ver respostas específicas, porque o mundo inteiro você não vai ver salvo. Embora Deus salve muitas e muitas pessoas, talvez seja um lugar onde você nunca saiba. Mas nós oramos aqui por essa pessoa, pelo pregador, por esse novo visitante. Quando o Senhor responde, bem, isso é grande fogo que alimenta a nossa continuidade em oração, não é verdade? Nós dependemos do Senhor, oração inteligente, trazendo estas coisas, cada crente sincero, envolvido em oração, em nossa igreja, uma igreja que ore. Esse é um grande objetivo diante de nós. Deixe-me correr para o terceiro ideal. O grande objetivo da igreja, do povo de Deus, é sermos uma igreja santificada. Será que eu preciso falar muito sobre isso?
Esse é um objetivo fundamental e vital, porque Deus é santo, porque o Senhor é santo, e a nossa vida no serviço do Senhor deve acompanhar, ser santificada. No evangelismo, no crescimento, uma igreja santificada, uma comunidade santificada, não somente nos cultos, na vida diária, uma vida de verdadeira piedade. Piedade, queridos irmãos, é profundo respeito e amor por Deus. Isso se expressa em nossa vida diária diante do Senhor. Hebreus 12, versículo de número 14, estas palavras. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, nem aqui na terra, nem no céu. Sem a qual ninguém verá o Senhor. A palavra grega para santificação traz a ideia de separação de algo para algo. Aparece 900 vezes aqui na Bíblia, no Novo Testamento e no Antigo Testamento. E todas as derivações da palavra santificação, santificado, santo, tem essa mesma ideia. Santo é alguém separado, um objeto separado, um contexto, um momento separado. Você tem a palavra santo, separado, sendo aplicado a objetos, como um utensílio no templo, separado para um uso em particular. Um lugar, o próprio templo, separado para o Senhor. Às vezes uma ocasião santa, dias santos, festas santas, sábados santos. E às vezes uma pessoa santificada, separada, um levita, um sacerdote. A ideia é essa. Separar-se do uso comum para o serviço do Senhor. Separar-se do mundo, do domínio do pecado, da cultura pecaminosa, para poder ser útil ao Senhor. É separar-se de algo, mas é também dar-se algo, entregar-se ao Senhor. A conhecê-lo, a estudá-lo, a amá-lo, a servi-lo. Sem santificação não há verdadeiro serviço ao Senhor. Como nós podemos manusear essas coisas gloriosas com mãos impuras? E oferecer a Deus um serviço que não acompanha uma vida santa em casa, na internet, no lar, nas conversações, na vestimenta. Nós temos que abandonar, meus queridos irmãos, a cultura decadente que nos cerca, da moda, da música, tudo aquilo que traz a marca do mundanismo e que comunica uma cultura sensual, rebelde ou egocêntrica. Isso é santificação. E santificação envolve muito mais do que isso. Há muitos motivos para a santificação. Quais são eles? Bem, nós podemos enumerar tantos deles, eu vou me restringir apenas a alguns poucos. Primeiro, porque Deus te chamou para a santificação. É um chamado de Deus, é um comando. 1 Tessalonicenses 4,7, Paulo diz, porque não nos chamou Deus, isso é salvação, para a imundícia, mas para a santificação. O segundo motivo é que a vida contínua de santificação, separada do pecado para Deus, veja, marque isso, a vida contínua de santificação, se separando do pecado para servir ao Senhor, é uma marca da justificação e da eleição. Falamos sobre isso tantas vezes no meio reformado, eleição, justificação. Mas estas coisas, santificação e eleição, podem ser distinguidas, mas nunca separadas, jamais. Porque a eleição é uma para a santificação e não uma para o vácuo. Uma pessoa é eleita para ser um santo no mundo. Da perspectiva de Deus, bem, nós, na nossa perspectiva, não sabemos antes da conversão quem são os eleitos de Deus. Mas nós sabemos quando nós vemos conversão e santificação. Da perspectiva de Deus, Deus conhece primeiro a eleição, Ele sabe quem são os seus, e depois a santificação, quando Ele chama os seus. Mas da nossa parte, santificação é conhecida primeiro. E depois nós sabemos que tal pessoa é eleita. Porque a santificação, nós não descobrimos primeiro que somos eleitos e depois santificados, é o oposto. Primeiro você descobre e observa a obra do Espírito em tua vida, e aí você sabe que o Espírito Santo habita em tua vida, então por isso você foi eleito, salvo, transformado. Você não é mais a mesma pessoa. Houve uma profunda e real mudança no caráter, no gosto, nas buscas, nas inclinações, na vida, na maneira de ser, de se portar. Então, conforme você aprende esse testemunho do Espírito, vê o que Ele está fazendo em você, você conclui, fui eleito por Deus, salvo por graça, sem igual, porque eu vejo uma obra desse Espírito Santo em minha vida. E Deus envia o seu Espírito aos seus eleitos. É por isso que a doutrina da eleição se torna um grande, um tremendo conforto ao verdadeiro salvo, porque
Ele para considerar os sinais do novo nascimento em sua vida e vê que ele já não é mais aquela mesma pessoa. A obra do Espírito, então eu sei que eu fui predestinado. Isso traz tamanho conforto, porque uma vez salvo, preservados para sempre. Que amor tão grande, não é? Que graça sem igual. Você sabe, verificando esses elementos de santificação, esses sinais de santificação, isso fortalece a tua certeza de salvação, se há perseverança em santificação. Terceiro, sem santificação, todas as coisas são impuras, tudo é impuro. 1 Timóteo capítulo 1:15, Tito 1:15, perdão, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis, antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Se me dizer o que esse versículo não quer dizer, ele não está dizendo que eu posso usar qualquer coisa do mundo e dizer isso é puro, é você que está com o olho sujo. Não é isso que está dizendo. Muitos movimentos ditos reformados, eles criam um carimbo chamado reformado, calvinista, muitos nomes. Eles saem carimbando a cultura decadente de isso é bom, isso é reformado, isso é bom, traz para a igreja, traz isso, traz esse tipo de música, de adoração de vida. Não é isso que está dizendo esse texto. Que ele quer dizer outra coisa. Ele está dizendo todas as coisas, observe novamente o versículo 15, nosso texto é Tito, capítulo 1:15, todas as coisas são puras para os puros, quer dizer, santificados, mas nada é puro para os contaminados e infiéis, antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. O que esse versículo quer dizer é isso, que um coração santificado é o altar que santifica a oferta. Percebe? É muito diferente do que carimbar o mundo como santo e reformado e trazer para dentro da igreja. Não. Se eu não nasci de novo, tudo aquilo que eu desejo oferecer a Deus é impuro. Essa é a ideia. Porque eu não fui santificado. O altar do meu coração, da minha mente, não está limpo. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis em sua oferta e vida ao Senhor. Em Cristo, Deus santifica os seus filhos e filhas e torna então a sua adoração aceitável. Meu querido, isso é uma coisa de grande seriedade. E se você é uma pessoa cínica ou irônica a respeito destas coisas, eu deveria advertir. Volte ao livro de Levíticos e observe, e é de lá que nós tiramos o padrão, que todas as vezes que um homem, um israelita, uma mulher vinha ao templo para oferecer uma oferta, não pelo pecado, mas de adoração, por um filho que nascera, um bem que receberam, uma enfermidade que foi curada, antes dessa pessoa poder colocar sobre o altar aquela brasa, aquela grelha grande, a sua oferta como um sacrifício de louvor e adoração, antes ele era obrigado primeiro a fazer um sacrifício pelo pecado. E é isso que está acontecendo aqui. Se eu não busquei a Cristo, e os meus pecados não foram perdoados, esse sacrifício não foi oferecido por mim ainda, porque eu não vi a Ele, tudo que eu ofereço ao Senhor é impuro e não é aceitável diante do Senhor. É isso que Paulo está dizendo aqui a Tito. Essas coisas são profundas e sérias quando nós pensamos sobre um Deus santo e a nossa adoração. Será que alguém se iludindo aqui nesta manhã e nunca veio a Cristo? Imagina que oferecendo algo ao Senhor Ele vai se agradar de mim. Ali está o padrão. Primeiro, um sacrifício pelo pecado, vir a Cristo. Depois, uma adoração aceitável diante do Senhor. Em quarto lugar, Deus ama. O que Deus ama é o que você deve amar. Porque Deus ama a santidade, você também deve amá-la e almejá-la. A vida de santificação é a melhor vida a ser vivida. Ela é brilhante, positiva e maravilhosa. Porque ela é pintada de cores tão trágicas, não é? Oh, ser santo é tão difícil, arrastar essa cruz. Não, queridos, é a melhor vida. É uma vida de verdadeira intimidade com Deus Santo, certeza de vida eterna, alegria no Senhor, honrá-lo, amá-lo, servir, saber que você está vivendo uma vida agradável ao Senhor, se esforçando por uma vida de santificação. Às vezes, nós pensamos sobre a disciplina em nossas vidas. Aprovações, as situações diversas que trazem a superfície da realidade como nós estamos com o Senhor. Muitas vezes nós ficamos tristes
e dizemos, depois que eu fui salvo, parece que eu vi mais o meu pecado do que antes. E parece que ele se torna tão mais visível. Isso é uma realidade de um crente. Você foi lavado, não é aquele exemplo tão comum, ele está você trabalhando com graxa e suja toda a mão, você vai lá naquele pó e lava essa mão e esfrega na torneira, na água por muito tempo, está limpinha, não é? Você chega diante da luz e põe o dedo lá, o que é que você vê? Sujeirinha aqui e aqui e ali. É exatamente essa ideia. Fomos lavados em Cristo. E porque Ele é luz, quanto mais nós nos aproximamos, mais nós vemos essas sujeirinhas. E o objetivo é que isso venha à superfície para que eu confesse, seja lavado ainda mais e santificado ainda mais e adquira a cultura do céu, que é a cultura de um povo santo, na salvação, o passaporte da vida eterna, na santificação, a cultura da vida eterna, que é de santidade. Santificação na igreja, separação de tudo aquilo que ofende e mancha o corpo de Cristo, fofocas, reclamações. Seja muito sério como um crente diante de fofocas e reclamações. Porque isso é algo que ofende e mancha o corpo de Cristo. Mal entendimentos entre crentes, algo a ser monitorado, examine o seu coração. Algum sentimento amargo sendo formado em seu coração em relação a um outro crente. Traga isso imediatamente diante do Senhor e confesse enquanto há tempo. Isso é santificação. Santificação envolve adotar um padrão de vida não egocêntrico para o Senhor. Como eu vivo na igreja, extraindo o máximo possível, não me envolvendo em nada. Só estou presente em momentos de júbilo e de confraternização e nada mais. Santificação envolve uma atitude reta, séria, diante do povo de Deus, na comunhão com o povo de Deus. Bem, nosso terceiro grande objetivo como uma congregação é ser uma igreja santificada. Uma igreja que adore, uma igreja que ore, uma igreja santificada. Deixa-me correr para o quarto ideal. O grande objetivo diante de nós como igreja, eu não estou colocando em ordem de prioridades, como mencionei, mas é ser uma igreja operante, uma igreja que trabalha. Serei breve neste ponto, mas é um dever magnífico. Queridos, nós às vezes falamos sobre grandes igrejas do passado, grandes pregadores. Houve uma igreja na Inglaterra que reunia aí 4.000 pessoas, no século XX, até os anos 60, 70, de um grande, imenso pregador, pastor Martin Lloyd-Jones, pessoa que nós respeitamos muito, que escreveu muita coisa maravilhosa. E quando você compara a igreja dele a outras igrejas, não estou comparando o pregador, mas a igreja e o fruto do trabalho, ele era um homem que orava muito por avivamento. E eu não estou criticando o pastor Martin Lloyd-Jones aqui, um grande homem na fé, mas na mente dele avivamento era uma obra somente do Senhor, e de fato é, e que nós não devemos fazer nada a não ser orar e esperar. E aquela igreja então teve por muitos anos um grande púlpito e uma audiência somente. E quando o grande púlpito foi embora, aposentou e foi levado para a presença do Pai, aquela igreja se esparramou e hoje é uma igreja tão neopentecostal que se ensina salsa e as pessoas tremem no chão buscando o Espírito. Você pensa sobre uma outra igreja pastoreada no século XIX por um pastor tão bem conhecido, Charles Haddon Spurgeon, que buscava muito por avivamento e experimentou um grande, e que pregava e as multidões vinham, e pessoas que passavam por ali, reis, primeiros ministros, artistas, Van Gogh esteve ali, Chaplin esteve ali, tanta gente sentada ouvindo aquele pregador. E um dia um jornalista norte-americano cruzou o Oceano Atlântico para visitar aquele grande pregador. E qual é o segredo? Não é? O norte-americano tem muito essa coisa do grande líder, pregador. E passou um dia, Spurgeon falou, deixa ele passar um dia na igreja, à noite a gente conversa. E aquele homem viu uma colônia de abelhas em movimentação, grupos de oração ali, evangelismo de crianças, adolescentes, um monte de gente, no meio da tarde, 4.500 crianças trazidas da vizinhança como uma multidão para serem evangelizadas. Ele procurou por um grande pregador, que ele encontrou uma grande igreja operante. E você visita essa mesma igreja hoje, que completou neste ano 367 anos ininterruptos de evangelismo, e é a mesma igreja viva, evangelística, adorando ao Senhor em espírito e verdade, com homens e mulheres dedicados. Qual é o ponto de diferença? Essa é uma igreja operante, uma igreja em que todo crente mental e fisicamente apto está envolvido em levar o evangelho da graça redentora. Nós oramos continuamente por avivamento, por uma reforma entre o povo de Deus, por muitas e muitas conversões.
mas nós arregaçamos a manga e vamos bater de porta em porta e reunir as crianças e levar literatura, ir para a porta do metrô e ampliar o escopo de alcance do Evangelho onde nós pudermos ir e levar. Não é? Aquele grande avivamento de 1859 na Inglaterra, quando ele veio poderosamente, alguns poucos pregadores, foi porque o terreno estava todo preparado por quase um século de EBD evangelística, de porta a porta, de visitação. E o povo conhecia os princípios da fé, estavam com o coração contrito, na sombra da morte, quando a luz brilhou e Deus inspirou um outro monte de pregador, então eles imediatamente ouviram e vieram abraçar. Em dias maus como nós vivemos, onde uma geração que se apartou do Evangelho e não conhece o básico da fé cristã, de arrependimento e fé, nós não podemos apenas orar por avivamento. Nós devemos ir e bater nas portas e pregar e trazer pessoas aqui para ouvir o Evangelho. E esse é um grande ideal diante de nós. Nós seremos uma igreja operante, por todo o tempo que o Senhor nos preservar aqui, uma igreja servindo ao Senhor. Há tantos textos, Efésios 4:16, é um texto maravilhoso, apresenta de maneira magnífica, não é? Paulo fala sobre todo o corpo, bem ajustado, ligado, envolvido no serviço, a justa operação de cada parte, trazendo fruto, crescimento, edificação em amor, tudo isso. Há uma diferença muito grande entre uma igreja. Como é a igreja em nossos dias, nesse aspecto, bem, a nossa igreja pode ser definida, não a nossa aqui, mas a igreja atual em tantos lugares, pode ser definida não como uma igreja operante, mas muitas vezes como uma igreja de programas. O calendário de muitos programas é feito, e a igreja indulgentemente vive em torno de almoço, confraternização, acampamento, isso, eu. Evangelismo, 2 vezes no ano, mas real evangelismo, nós vamos na praça ali fazer alguma coisa. Porta a porta, não. Pregação contínua do púlpito do Evangelho, da doutrina do Evangelho. Cadê? Uma igreja operante é uma igreja voltada para a obra suprema do Mestre, que é alcançar almas. Ele veio para isso. Nós estamos aqui para isso. Para glorificar o Senhor, levando o Evangelho da graça redentora em Cristo Jesus. Um texto em 1 Coríntios 15:58, eu leio apenas esse, tão apropriado este texto. 15:58. Estas palavras: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Apenas uma pequena menção. Essa palavra trabalho, três palavras para trabalho no grego. Aqui uma delas é a mais séria, a palavra kopos. Se você pudesse traduzir essa palavra para o português de uma maneira mais ampla, você traduziria da seguinte forma: kopos aqui significa dor, suor, sangue e lama. É a palavra usada para o trabalho do boi, do touro, né? O jugo ali, o suor forte, contínuo. O que significa dizer que é esse tipo de trabalho que gera frutos que não é vão no Senhor. Trabalho esporádico para apaziguar a consciência de vez em quando é vão, muitas vezes. Mas esse trabalho contínuo, firme, sacrificial, suado, dedicado, ele não é vão no Senhor. Por isso que a exortação seja firme, constante na obra do Senhor, sabendo que esse tipo de trabalho aqui, dedicado, sacrificial, que nos custa e nos dói tantas vezes, ele não é vão no Senhor. Será que é por isso que muitos não estão envolvidos na obra do Senhor? Porque eles cobram uma vida sacrificial e ter que deixar coisas que são legítimas e necessárias às vezes de lado. Isso é sacrifício. Não só deixar o que pode ser deixado para servir ao Senhor. Uma sociedade indulgente, afluente como a nossa, não é? Todo mundo tem quase tudo e tanto entretenimento. Muitos não querem deixar, mas esse é o serviço que não é vão no Senhor, para estar envolvidos na obra de nosso Deus. Queridos, nós somos servos de Cristo. Lembre-se sempre disso. Veja como a adoração contemporânea estraga e perverte estas coisas. Nos coloca no centro como clientes, não é? Não, servos para servir ao nosso Mestre na sua lavoura, no seu serviço, não seus clientes em um resort. Servos. E de nossas mãos ele requererá frutos. E há tantas parábolas e declarações sobre isso. Nós não podemos colocar de lado sacrifício contínuo, trabalho contínuo, sobre ele está a bênção do Senhor. E se o julgamento, como diz Paulo, de Deus, começa pela igreja, nunca se esqueça isso. O que será que nós vamos ter que prestar contas? Frutos. Uma vida santa e de uma vida realmente voltada para o nosso Deus. Um quinto ideal, uma igreja sempre em aprendizado.
Esse é o ideal diante de nós também. Nós devemos lutar para produzir uma igreja consciente de estar aprendendo. Será que você percebe aqui que nós seguimos um esquema de ensino nessa igreja? De maneira expositiva, consecutiva, doutrinas são trazidas, apresentadas. Paulo menciona pastores e mestres que são providos para a igreja por Deus, para ensinar a igreja. Os próprios homens são donos de Deus, para ensinar, para que estejam prontos para toda boa obra, sendo edificados no conhecimento de Deus até o estado de homem perfeito, e assim crescendo. Paulo também fala sobre fazer tudo na igreja para edificação, e edificação refere-se à edificação do entendimento. Tudo na igreja deve edificar. O pregador, ele diz, deve ser longânimo, contínuo na doutrina. Você vê o foco de ensino na igreja contínuo, muitas passagens que falam sobre essa continuidade em aprendizado. Uma igreja, nos modelos do Evangelho, entre outras coisas, uma faculdade. E todo crente precisa passar um tempo e poder olhar, eu tenho crescido, eu tenho realmente crescido e aprendido, conhecido a vontade do Senhor e amadurecido na fé. Isso deve caracterizar uma igreja realmente bíblica, um lugar de verdadeira adoração. As maravilhas de Deus são investigadas, apresentadas, as promessas, a vontade do Senhor, as doutrinas da fé. Como é a sua postura como estudante? Você vem apenas como ouvinte ou como estudante? Tomando nota, marcando, revisando em casa, não perdendo, absorvendo. Deve haver avanço. Nenhum crente deve se permitir estagnação no conhecimento da verdade. Deve haver avanço e deve haver melhor preparo. Estar melhor preparado para amar e servir ao Senhor hoje do que estava ontem. Essa é uma realidade na vida cristã. Queridos, leia também bons livros que te ajudem a conhecer mais a fundo a vida de fé e a palavra. São esses os bons livros. Leitores são muito mais equipados para servir ao Senhor. Leitores de bons livros são pessoas mais de status, se eu posso dizer assim, cuja mente estão muito mais vivas, ativas, despertas para servir ao Senhor. Um leitor de bons livros bíblicos está muito mais preparado para servir ao Senhor. Leitores ajudam a sua igreja a resistir à maré de falso ensino, porque eles sabem discernir estas coisas, de modo que não caiam como vítima da avalanche de erros nesses últimos dias. Leitores cristãos são tremendamente ajudados em períodos improdutivos na vida cristã e no momento de grandes provações, porque eles receberam da leitura uma percepção clara de como Deus lida com o seu povo ao longo da história, lendo boas biografias de homens de igrejas de Deus, e como eles são conduzidos, e sabem que nós não estamos sozinhos aqui, que a igreja de Deus tem seguido nesses passos. Leia bons livros. Nós temos aqui o nosso curso de discipulado, uma boa lista de livros para ser lidos, e logo o nosso esquema chamado Lendo para a Glória de Deus estará aí. Mas leia, mas não roube. A palavra de Deus, a Bíblia, é a sua prioridade suprema. Estude e conheça a palavra de Deus. Leia tudo sobre o que fale dela, seja bom realmente, indicado, tome nota, revise suas notas, avance. Uma igreja ideal, uma igreja em constante aprendizado. E nós temos esse ideal diante de nós também. Deixe-me acelerar. Uma igreja ideal também é uma igreja evangelística. Nós temos a grande comissão do Senhor, você já sabe dela em Mateus 28, nos últimos versículos 18 a 20. Essa é a obra suprema de Cristo. Ele veio para alcançar almas. Essa é a nossa obra suprema também, alcançar almas com o Evangelho de Cristo, ter grande compaixão. Querido, exercite em sua mente essa compaixão por almas. No trabalho, na universidade, nas ruas, não olhe apenas corpos em tua volta. Há uma alma eterna ali dentro. Tenha compaixão. Carregue a sua literatura. Ore a Deus por uma oportunidade. O Senhor traz para dentro do nosso círculo de influência pessoas que irão passar, estar ali por algum tempo, um dia, 10 dias, um ano, para nós evangelizarmos, não apenas para conhecermos gente bacana, para levar a palavra de Deus. E será que Ele vai requerer dessas oportunidades de nós? Um dia, como nós consideramos isso? Envolvidos como igreja, alcançando pelo Evangelho e também nossas circunstâncias diárias, tantas oportunidades para falar do amor de Cristo. Sinta o peso dessa responsabilidade de ter recebido uma comissão que é urgente e uma mensagem que é poderosa em Cristo para salvar pessoas. Essa é a vida espiritual sobrenatural, uma vida santificada, uma mensagem poderosa, uma grande comissão para o Senhor. Há muitas razões a serem consideradas, não é? Spurgeon sempre instigando os professores da BD evangelística
Ele sempre usava aquela grande frase, não é? A urgência está porque os túmulos se enchem em toda parte, rapidamente em nossos dias. Assim deve haver uma urgência de evangelismo. É hoje, é agora. Não quando você terminar a universidade, ter quitado a casa. É hoje, meu querido amigo. Almas eternas e necessitadas. E Deus é real, e Ele está conosco, e Ele usa as nossas palavras. Essa é a vida real, servindo ao Senhor. Não uma vida simbólica, romântica, subjetiva. Eu quero amar e servir ao Senhor, mas não faz nada. Não conduz ninguém ao conhecimento de Cristo, independência do Senhor. Nunca encare o evangelismo como algo opcional, porque não é. É a obra suprema, inegociável de crente. Ele lida conosco em relação à nossa atitude, em relação a estas coisas também. Todo crente deve ter uma sede positiva de ser um instrumento para a glória do Senhor e alcançar almas. Todos os membros deveriam seguir de perto o progresso da igreja, as frentes de evangelismo, estar interessadas por elas, orando por elas e envolvidas nela. A obra muitas vezes perdida por tantos crentes e buscar grande instrumentalidade. O evangelho deve ser pregado, anunciado, não só vivido, pregado, abrir a boca e falar. Vivido sim, mas pregado, falado, anunciado. De uma maneira direta, não só como nós oramos antes das nossas refeições, coisas como essa, mas falado, constrangido as pessoas em estado. Isso é o verdadeiro evangelismo. Isso está diante de nós. E uma igreja evangelística necessita, é claro, de um espírito de verdadeira hospitalidade, porque muitas vezes, sem nenhum esforço nosso para a glória de Deus, mostrar que nós não somos necessários no final das contas, não é? Mas Ele nos usa. Ele traz pessoas para a igreja, não foram nem convidadas, que vêm a placa, que sentem, desejam entrar ali. Então nós precisamos ser hospitaleiros e estender a mão direita de hospitalidade a toda a alma necessitada que entra em nosso meio e ministrar a palavra de Deus. Isso é de grande importância. Nós sempre mencionamos uma atitude correta, nunca trate uma pessoa que entra pela porta imediatamente como um crente. Isso não faz um bem para a alma da pessoa. Nós não queremos institucionalizar pessoas na religião antes mesmo delas buscarem o Salvador. Então observe, seja maduro, se aproxime, converse, ministre, dê literatura, clame ao Senhor. Todos nós damos um passo em direção àqueles que o Senhor traz e são trazidos pelo povo de Deus ao nosso meio. Uma igreja evangelística, nosso grande objetivo. Uma igreja separada, queridos irmãos, 2 Coríntios 6, apenas esse versículo, capítulo 6, versículo 14 a 18. Você conhece essas palavras de Paulo ali, 2 Coríntios 6, 14 a 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial. Belial é um termo antigo para o diabo. Ou que parte tem o fiel com o infiel? São chamados a separação. Em todas as épocas, a igreja do Senhor Jesus Cristo tem sido seduzida a se associar com aqueles que ensinam e praticam algum tipo fatal de corrupção. E o resultado são igrejas que morreram e morreram. A morte de muitas igrejas locais na Europa não foi a revolução sexual dos anos 60, não. Foi não compromisso, mas a transigência, a prevaricação espiritual. Unir-se em associações com pessoas que não honravam a palavra de Deus, não mantinham as verdades claras das Escrituras. Separação do erro é um dos temas centrais do Antigo Testamento. Todo Israel é abençoado ou disciplinado em relação à sua separação dos povos em volta. Um dos grandes problemas do judeu foi o problema da idolatria, transigência espiritual, misturar-se. O tempo todo Deus está falando, não se misture, não se case, se afaste. E o resultado de misturar-se foi a idolatria sendo trazida no mundo. E isso é a mesma coisa. No Novo Testamento e em nossos dias, nós somos chamados a ser um povo santo, separado do mundo. Não quer dizer fora do mundo, mas não compartilhando das tendências, modismos culturais em nossa adoração, em nossa vida cristã. Há um novo cenário, não é? Evangélico. Há uns 40 anos atrás, a grande bandeira, para a unidade do povo de Deus, é bom ter fraternidade, é que nós deixamos de lado doutrinas não essenciais e nos unimos naquilo que é essencial. Na verdade, há muitos ainda que enfatizam isso hoje. Você vê muita gente. Mas, queridos, esse não é um padrão mais apropriado para os nossos dias. Não pode ser apenas a essência da doutrina que nos une.
Porque no passado, na Europa e no Brasil, 40, 50 anos atrás, eles criam, mas eles faziam tudo muito parecido. A prática era muito igual, a adoração era bíblica, era vertical, uma vida de santificação, de separação do mundo. As coisas mudaram. Você não pode se unir com certos grupos evangélicos simplesmente baseado no que nós cremos, uma base doutrinária apenas. Tem que se observar o que eles fazem, como eles adoram a Deus e servem o Senhor. Não é apenas a doutrina mais, é a doutrina e a prática da vida cristã. Nós não podemos nos unir a grupos que têm uma doutrina sã, mas o mundanismo está dentro da igreja, e a desobediência ao Senhor, e a indisciplina e pecados não lidados na igreja. Ou grupos que têm a doutrina sã, mas se juntam com outros grupos que não são bíblicos. Essa é a separação secundária. Deixe-me resumir com este ponto. A base da unidade cristã, ela não é associacional, ela é espiritual. Isso está em João 17. O Senhor orou para que a igreja fosse uma base espiritual. E nós somos um desde que o Espírito veio. Você encontra um crente do outro lado do mundo, você interage com ele e tem uma presença tão boa, com a mesma mente de Cristo. Nós não precisamos estar nas mesmas associações, que normalmente são terminais pelos quais Satanás espalha o erro em certas agendas. A nossa unidade é espiritual e não associacional, e a base dessa unidade é doutrinária, mas doutrinária nesse aspecto. Olha, você aqui nessa igreja, você naquela igreja, gente, vamos deixar de lado muita coisa que a gente crê, para a gente poder se unir nisso aqui, ó, nisso. É muito fácil, não é? Essa unidade artificial. Muito fácil deixar coisas que nós cremos para nos juntar em torno de um tema social. Essa unidade artificial, a verdadeira unidade é orgânica, é viva. É porque eu não consigo deixar essas doutrinas, que são bíblicas verdadeiras, e você também, que a gente se une. É o contrário. Deixar um monte de coisas que são válidas e bíblicas para se unir em torno de qualquer coisa é fácil, é artificial. É o contrário. A base é doutrinária, mas é porque nós amamos demais a palavra de Deus. Essa adoração bíblica, essa vida de santidade, essa doutrina do Evangelho, que nós nos unimos positivamente para permanecermos juntos, fazermos a obra do Senhor juntos, de mão dadas. Você percebe o contrário que está acontecendo por aí? Deixe de lado isso, deixe de lado aquilo, vamos nos unir, deixar de lado coisas preciosas e reais, pelas quais muitas pessoas morreram, foram massacradas em séculos anteriores. Mesmo o que se chama de essencial hoje tem sido diluído, não é? Essencial agora é apenas amar ao próximo, crer em Jesus como Deus. Que coisa, né? Que tempos nós estamos vivendo? Uma igreja separada, uma igreja voltada para o Senhor. Hoje, não é? Grande número de evangélicos estão dispostos a abandonar o âmago da fé pelo bem da unidade, construir uma grande igreja. E sabe, por trás disso aí estão os heróis, não é? Que querem promover seus livros, suas agendas, suas pessoas, seus ministérios. Mas a unidade espiritual é uma unidade do povo de Deus, não associacional necessariamente. E nós temos que tomar grande cuidado com isso, porque o mundo tem entrado dentro da igreja por meio de várias associações, várias. Uma igreja santificada é também uma igreja separada do erro. Nós não podemos dar as mãos para fazer a obra do Senhor com pessoas que, embora dizem crer na verdade, não vivem como se creem na verdade de fato. Amam, eu defendo a palavra de Deus. Estou correndo para o final. Uma igreja ideal é uma igreja sacrificial também. Uma das características mais belas e mais vibrantes em uma igreja a ser vista numa congregação, o espírito realmente é sacrificial. Nós devemos anelar enormemente por uma igreja que trabalha arduamente para conseguir esse espírito sacrificial. Romanos capítulo 12 fala sobre isso. Um povo sacrificial cumpre Romanos 12, 1. Seja em pensamento sobre colaboração financeira, sacrificando-se financeiramente para o sustento e o avanço da obra, ou a mordomia do seu tempo para servir ao Senhor está envolvido, sua energia, tudo é entregue de boa vontade para a obra do Senhor. Por aqueles que sentem ou têm um senso de profunda dívida e de amor por Cristo, que entregou tudo para a salvação do seu povo. Assim, tudo é entregue por um povo realmente sacrificial. E essa é a mentalidade de uma igreja que exalta Cristo, verdadeiramente sacrificial. Em nossos dias, o grande inimigo do espírito sacrificial é o estilo de vida muito confortável em nossa nação, não é? Todo mundo parece ter tudo hoje em dia, o básico pelo menos. E isso torna crentes muito indulgentes, não é? Muito superficiais. Há tanto entretenimento, tantas buscas, e o dia do Senhor é deixado de lado e a obra do Senhor também, porque os crentes estão muitas vezes envolvidos em suas buscas numa sociedade mais afluente do que era há 30 anos atrás.
Uma das glórias da verdadeira igreja é esse espírito sacrificial realmente. A prova de uma vida realmente entregue a Cristo é um espírito sacrificial. Somente um crente sacrificial, somente esse crente pode dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o nosso grande objetivo para agora e para sempre. Uma igreja realmente sacrificial. Uma igreja que ame, é um outro ideal. O amor fraternal. Queridos, se o amor é a maior e mais elevada de todas as virtudes, não é? O amor fraternal é a expressão mais refinada do amor. Amor entre irmãos que amam a Cristo. Quando uma congregação possui amor mútuo, afetivo, atencioso, real, ela está honrando o novo mandamento que Cristo nos deu. Um novo mandamento vos dou. 1 João 2, 7 a 8, repetido isso aí. Que vos ameis uns aos outros. Como pode ser um novo? Não estava no Antigo Testamento? É claro que está. Ele é novo no sentido do escopo, da qualidade, do alcance, do poder unificador. Porque agora nós estamos juntos, numa mesma igreja. Esse mandamento é de verdadeiro amor. Paulo, em Efésios 4, nos insta nesse amor à humildade, docilidade de espírito entre irmãos, longanimidade, respeito, suporte mútuo. Se há uma raiz de amargura em qualquer coração crescendo, lance fora. Faça isso em verdadeiro amor. E esse ele diz, Paulo diz, é a única maneira de andarmos de acordo com a vocação com que fostes chamados. Você está percebendo ao longo dessas explanações a gravidade, a realidade, a glória da vida cristã? E ao mesmo tempo a distância em que muitas igrejas e muitos crentes estão, como Satanás ganhou terreno entre o povo de Deus. Uma igreja ideal, uma igreja que ama de fato. É muito mais provável que uma igreja que serve, em contraste com uma onde não serve o povo de Deus, se tornará uma igreja que ama, porque a comunhão no serviço do Senhor produz laços profundos de amizade. E assim, meus queridos, nos dá um objetivo elevado. É por isso que nós não precisamos fazer almoço e churrasco o tempo todo para juntar o povo de Deus, porque o povo de Deus está unido em serviço, fortes laços de amizade são formados, reais. Pessoas que amam o Senhor e servem ao Senhor, se mantêm juntos. Amor por irmãos e irmãs em Cristo é uma das provas da conversão e algo essencial para agradarmos ao Senhor, e a razão vital para o cultivo do amor mútuo numa congregação está vista naquela grande oração do Senhor Jesus Cristo em João 17, não é? E assim nós somos conhecidos neste mundo como um povo peculiar, por causa deste amor sincero que é entre o povo de Deus. Em penúltimo lugar, uma igreja ideal é uma igreja que tem fé. Fé de verdade. A fé em toda a Bíblia se ergue como um dever cristão. Fé, meus queridos irmãos, fé congregacional, é encorajada por Paulo o tempo todo. Fé individual é o sangue vital do crente, mas fé congregacional é uma graça elevada e preciosa, contida em todo o ensino da palavra de Deus. A preeminência da fé é vista em textos como 1 Timóteo 1,5, não é? Deixa-me ler esse último texto. Preeminência da fé, 1 Timóteo 1,5. Ouça essas palavras. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Fé na palavra de Deus, como a palavra de Deus que jamais muda. Fé nos métodos de Deus. Nós não precisamos dos métodos mundanos para trazer pessoa. Será que o uso de tanta parafernália mundana por tantas igrejas não é uma prova de pequena fé por muitos líderes e pastores? Nós cremos que pela pura, simples, direta pregação da palavra de Deus no púlpito, no evangelismo, Deus irá salvar e chamar pessoas, porque Ele diz isso. E nós pomos fé nisso e nos mantemos no método de Deus. Fé no Senhor pela oração, clamando a Ele em tudo, trazendo tudo a Ele, entregando tudo a Ele. Fé contínua ao longo dos desafios da jornada, embora as circunstâncias sejam tão diferentes. Nós não andamos pelas circunstâncias, mas pela fé no Senhor. Fé contínua, não é? Deixe-me concluir aqui. Uma igreja ideal, o grande objetivo da igreja, estes grandes objetivos diante de nós, uma igreja que adore, uma igreja que ore, uma igreja santificada, uma igreja que trabalha, uma igreja que está sempre aprendendo e crescendo, uma igreja evangelística, uma igreja separada para o Senhor, uma igreja sacrificial, uma igreja que ame, uma verdadeira fé
igreja que realmente tem fé. Queridos, que o Senhor nos ajude, são grandes ideais, não é quem é idôneo para isso, mas graças a Deus, porque isso não é colocado como um ideal romântico, nós podemos sim, porque junto com os ideais nos foi dado o Espírito, e nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece.